Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos prosseguir com mais uma aula de elaboração de projetos. Espero que vocês tenham conseguido, né, turma, fazer lá o projeto 1, né, que é simplesinho, mas bem funcional, só para você ter o que uma noção, né, de como faz uma placa, né, uma corrosão, uma PCI, que isso aí é muito importante na profissão de vocês também dimensionar projetos. Então vamos dar sequência aqui, ó, para o projeto 2, que é o que? Um dimmer. Vamos fazer a montagem de um dimmer. Então o que é um dimmer? Não sei se vocês já ouviram falar. O dimmer é o que? É um circuito que ele faz o quê? Ele é tipo um controlador. E não sei se vocês lembram lá na sala de aula que tem os ventiladores lá da sala e a gente conseguia regular o que? A velocidade desses ventiladores, né? A força, né? Então, aquilo ali que tem lá na sala de aula de vocês, aquilo ali é um circuitinho dimmer, nada mais nada é que um dimmer, né? Dimmer, ou também conhecido como dimer também, né? Depende muito da pronunciação de como o pessoal conhece esse circuito eletrônico tão fantástico, tá? Então, vocês vão dar sequência nesse projeto, vão montar o que? O dimmer, utilizando-se das técnicas de confecção de PCI, que é o que? Placa de circuito impresso, tá? Então vocês já sabem fazer o que? A corrosão. Eu passei para vocês vídeo, né, fazendo a soldagem. Eu montei até um procedimento, né, igual de empresa, né, que tem todas o que? As etapas passo a passo de como faz uma soldagem, né. Se você se sentir inseguro, você pode estar entrando comigo, tirando a dúvida comigo pelo fórum, pelo chat, e-mail, né. Agora eu vou fazer umas aulas ao vivo também, tá, pessoal? Importante que todos vocês participem, tá? Então vamos lá, o dimmer, que eu tinha falado para vocês, é um circuito eletrônico que controla o que é intensidade. No caso, a gente pode testar o que com uma lâmpada, né? Lá no laboratório de eletrônica, a gente testava com uma lâmpada incandescente ou uma lâmpada dimerizável, tá? Então, esse circuito dimmer é interessante porque, como eu tinha comentado com vocês, ó, não é só com lâmpada que você consegue o quê? Controlar esse circuito aí. Você também pode utilizar o que é o ventilador, motores de corrente alternada de pequeno porte, lâmpadas, e até o pessoal lá, eu montei esse mesmo circuito em projetos com o pessoal da eletrônica. O que o pessoal fez? Ele utilizou esse circuito aqui do dimmer para utilizar o que? Com ferro de solda, porque o dimmer não é um controlador de intensidade de corrente elétrica. Então quando você tem lá o ventilador, de novo o exemplo do ventilador, você vai lá na sala, né, professor, coloca mais fraco aí, você controla lá naquele dimmer, aquilo ali é um dimmer. Motores de corrente alternada, que nem eu falei para vocês, de pequeno porte, né? Esse circuito que eu vou passar para vocês, ele suporta um X de potência que eu vou explicar para vocês, como que você pode fazer também a alteração desse projeto, tá? Então, que nem eu estava voltando, né, as turmas de eletrônica, né, adaptou esse circuito para ligar o ferro de solda aí que vocês têm. Aí, hoje em dia, na indústria eletrônica, existe uma coisa chamada estação de solda, tá? Então, pessoal, eu coloquei aqui no Google rapidinho, só para vocês terem uma ideia aqui que é uma estação de solda, né? Então, tá vendo aqui, ó, diferente do ferro de soldas que vocês têm aí em mãos, né? O que que acontece? Como que é feita uma estação de solda profissional? Então, eu lembro que quando eu trabalhava com a parte de telefonia celular, bem no começo, quando eu fiz o curso técnico, eu tinha essa estação, duas estações de solda na bancada, né? Então o que que é uma estação de solda, ó? Tá vendo aqui nada demais, ó. É o ferro de solda convencional, só que ele é ligado que nessa base aqui, ó. E tá vendo que essa base aqui, ela tem o que? As temperaturas. E aqui você tem a graduação de cada temperatura. Então, o pessoal da eletrônica, o que que eles fizeram? Eles adaptaram o quê? O circuito do dimmer para ligar o que? O ferro de solda que vocês têm aí comum. Então, já pensou que bacana? Você tem um ferro de solda e com esse circuito do dimmer você transforma ele numa estação de solda, com o controle do que? De temperatura. Então, como eu falei para vocês, eu utilizei bastante essa estação de solda porque tinha componentes, né, que são muito sensíveis a alta temperatura, especialmente o que? Circuitos integrados. Então, com telefonia celular, às vezes eu tinha que jogar uma temperatura um pouquinho menor para não agravar o que? O componente eletrônico, tá? Então isso aqui é exemplo de uma estação de solda. Essa aqui é a mais simplesinha. Hoje em dia você tem estações de soldas que são o quê? Digitais, tá? E também tem estações de soldas
de diversos preços, que podem variar entre, vamos supor, a mais baratinha, vai, uns R$ 150, e tem até estações de soldas de R$ 500, tá? Varia do que? Primeiro da marca, né? E se ela é o que? Digital ou analógica. Essa aqui é analógica, tá? Voltando, né? Que nem eu coloquei aqui uma observação, esse circuito não funciona com reatores, né? Porque o reator ele já tem o quê? Aquele circuito e ele vai dar uma bobeira. Não funciona com lâmpadas fluorescentes e nem lâmpadas LED, só que eu coloquei uma observação aqui. O pessoal estava me falando que já existe lâmpadas LEDs que são dimerizáveis. Então, eu ainda não testei com lâmpada LED, viu, pessoal? Então, tem alguns alunos que montaram e falaram, professor, agora tem lâmpada LED que é dimerizável. Talvez funcione. Então, só de ter esse termo dimerizável, então isso prova o quê? Que a lâmpada também foi fabricada para funcionar com dimmer, tá? E qual que é a finalidade do dimmer, além de você controlar o que? A velocidade do ventilador, controlar a velocidade do motor de corrente alternada, controlar, por exemplo, a temperatura do ferro de solda, né? Controlar a intensidade o que? Luminosa de uma lâmpada. Por que que você tem esse dimmer aí? Primeiro, quando você tem um dimmer no circuito, o que que acontece? Vamos pegar o exemplo de uma lâmpada. Quando você liga o interruptor, a corrente elétrica ela vai de uma tacada só. Com o dimmer, você está fazendo o quê? Você está o quê? Dosando essa corrente elétrica, fazendo com que essa corrente chegue ao quê? A carga aos poucos. Então, essa carga, no caso a lâmpada, ela não sofreria tanto que impacto de uma escala diferente de uma escala que você vem direta quando você liga o interruptor, que é praticamente que instantâneo, tá? Bom, pessoal, dúvidas, né? Só na hora da prova? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, né, pessoal, que acho que a maioria de vocês já comprou o material tudo de uma vez só, mas teve aqueles que não compraram só do primeiro projeto, e a gente também nem estava esperando esse sistema de paralisação. Então, para quem não comprou os componentes, não fiquem preocupados. Vamos fazer com o que temos hoje em dia. Então, vocês que não compraram os componentes, vocês podem estar fazendo o que? A etapa do layout, tá? Então, aqui eu deixei sempre o que? A lista de materiais para vocês, tá? Para a montagem desse dimmer aqui. Agora sim, a parte que mais interessa a todos vocês, né? Ó, o esquema elétrico. Então aqui, ó, que nem eu falei para vocês, lá nas aulas de desenho técnico, quem está acompanhando lá está vendo. Então, outra coisa também, pessoal, você viu que toda aula de projeto, a minha aula, que nem eu falei para vocês, antes da paralisação, que as aulas são totalmente práticas. Então, todos esses materiais em PDF que eu estou colocando para vocês, não tem necessidade de passar para o caderno, nem a matéria de elaboração de projeto e nem lá de desenho técnico e técnicas digitais, tá? Então, não precisa, é importante que vocês acessem os conteúdos, tá? Dê uma lida, tirem as dúvidas, anotem, né? E qualquer coisa você pode me procurar aí para tirar as dúvidas, tá? Então vamos lá. Então aqui o esquema elétrico. Então quem não tem os materiais, pelo menos já pode adiantar o que? O layout. Então, que nem eu falei lá em desenho técnico, né? Olha como a simbologia é importante, porque vocês devem estar vendo comandos elétricos, quando você tem um esquema de um comando, você está vendo que é um monte de símbolo. Elaboração de projetos aqui eletrônicos também não tem muita diferença, porque vocês vão montar o quê? Os componentes, aqui o circuito, de acordo com os símbolos. Então, ó, tem algumas simbologias que acho que vocês não conhecem, né, pessoal, tá? Então, ó, essa aqui, ó, essa simbologia aqui, ó, 0,1 microfarad. Você está vendo que ele tem 3 aqui no circuito. Aqui, aqui, ó, opa, e aqui. Isso aqui são capacitores, tá? Não fiquem preocupados que eu vou explicar isso aqui para vocês calmamente, tá? Agora, essa simbologia aqui vocês conhecem, ó, porque vocês tiveram eletricidade lá no módulo 1, vocês tiveram eletrônica aplicada lá também. E lembra que eu passei, quem foi meu aluno viu lá que eu expliquei lá o resistor, tá? Então aqui você tem o que? Resistor. E aqui a única simbologia que também vocês não vão saber é essa aqui, ó. Isso aqui é um potenciômetro, tá? Que nada mais nada é que um resistor variável, tá? E aqui, ó, você tem o quê? Um diac. Isso aqui quem estuda mais é o pessoal em eletrônica de potência, vê bastante esses dispositivos aqui, ó. Então esse aqui, ó, o diac. Esse aqui, ó, triac. Fala, pô, professor, mas a simbologia é a mesma? Assim, não é que é a mesma. Se você olhar assim, ela tem uma pequena diferença, ó. O diac, ó,
Di significa o quê? 2. Aqui, né, vem de corrente alternada, tá? Por quê? Esse circuito não é um dimmer, então ele vai ligado que na tensão alternada, tá? Só que não ligue esse circuito, tá? Porque esse circuito tem todo um processo, né? A carga tem que estar em série, viu? Para você não queimar seu circuito aí. E aqui, ó, esse aqui é o triac, ó. Por que triac? Porque ele tem o quê, ó? 1, 2, 3 terminais. Então, triac, diac, 3 terminais, di, 2. Então, aqui vem do que? De alternated current. Ou, tá, nós, professor, vou traduzir para vocês, corrente alternada, tá? Aqui você também tem o que? O resistor. Tem que ficar atento, viu, pessoal? Também nos códigos de cores lá dos resistores, ou mede lá com multímetro, ó. 4,7K é a mesma coisa que 4.700 ohms, ou 4K7. 2,2K, 2.200 ohms, tá, pessoal? Então tem que ficar atento com isso aqui. Então isso aqui é o esquema elétrico, tá? Aqui, pessoal, eu fiz aqui o layout aqui do circuito, ó, tá? Hoje, na live lá ao vivo, eu vou explicar para vocês, quem não está muito habituado a fazer layout. Isso aqui, ó, lembrando que o layout, né, pessoal, é sempre uma sugestão, tá? Que nem eu falei para você, cada um pode fazer o que é o layout do jeito que achar melhor. Tem alunos que fazem layouts melhores que até o que eu sugeridos aqui. Então, o layout é uma coisa que nem eu falei para vocês lá nas aulas presenciais, é uma coisa muito pessoal, vai de o quê? De projetista para projetista, de aluno para aluno. Então vai depender da habilidade de vocês, tá? Então o layout, que nem eu coloquei, é o quê? Uma sugestão, não que você tem que seguir esse aí que está na tela, tá? Então o layout é sempre uma sugestão, desde que também, né, você faça o quê? As ligações, o quê? Corretas. Porque o layout, quando ele dá errado, ou ele está faltando o quê? Ó, furo, ou ele está faltando o quê? Trilha. E depois eu vou explicar para vocês, ó, que tá vendo aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, isso aqui é uma ilha, né? O circuito não pode ter o que? Ilha solteira, mas esse aqui eu deixei de propósito porque eu vou explicar para vocês, que aqui é o lugar do potenciômetro. O potenciômetro ele tem 3 terminais, tá? Só que eles não nem todos os terminais são ativos, tá? Depois eu vou explicar aqui. Ah, e esse círculo vermelho aqui, professor? Isso aqui, que nem eu vou falar para vocês, aqui é optativo, pessoal, para você fazer o que? Um furo aqui para colocar o que? O potenciômetro, tá? Depois eu vou explicar, professor, o que é potenciômetro, eu vou mostrar para vocês, tá? Bom, pessoal, dúvidas? Espero que não, né, pessoal? Então vamos lá. Não esquecendo também, ó, pessoal, de colocar nome na placa, né? E também inverter, ó, fazer a inversão, tá? Isso que também, ó, acontece do pessoal esquecer de fazer o que é a inversão, porque esse lado aqui, ó, que desculpa, a placa tem 2 lados, o lado dos componentes e o lado da solda, tá? Então por isso que tem que inverter o desenho. Aqui, pessoal, coloquei aqui, ó, nesse PDF, que é o mesmo PDF que vocês têm aí, então eu estou explicando em cima deles, então eu espero que vocês também estejam vendo as videoaulas, que nem eu falei para vocês, não reparem, porque eu também não sou youtuber, né, classe? Mas então eu estou fazendo aqui um vídeo para vocês entenderem aqui, ó. Capacitor, é lógico que não tem esse modelo aqui, tem outros modelos, não sei qual que você comprou. Então o capacitor, esse é um capacitor de poliéster que eu pedi na lista, ele não tem polaridade, assim como o resistor. O diac é um componente de cor azul mesmo, que você vai ter, está escrito DB3, então ele é azul, também não tem o que? Polaridade. Então, que nem eu falei para vocês, ó, Di significa 2, AC, corrente alternada, tá? Agora aqui, ó, pessoal, vocês devem ter esse componente aqui, ó, opa, triac. Tri significa 3, AC, corrente alternada. Então, ó, olhando assim o componente de frente, você tem o terminal 1, 2 e 3. Então você tem aqui, ó, MT1, que é Main Terminal 1, ou terminal principal, traduzindo, né? Terminal 2 é o M2 e o terceiro é o G, que é o Gate, tá? Outra coisa também, pessoal, é o potenciômetro, que esse cara aqui, ó, o potenciômetro é um resistor. Então o resistor tem quantos terminais? 2. Então, apesar dele ter 3 terminais, você só vai utilizar 2, sendo que o do meio tem que ser obrigatório. Uma das pontas a gente vai utilizar, a outra não. O que isso interfere? Só no sentido onde você, por exemplo, quer ligar ou desligar o seu circuito, tá? Pessoal, ó, eu sei que eu também deixei aqui, ó, voltando, uma tarefa, né, só para ver se vocês entenderam o que é o circuito dimmer, né, que vocês coloquem a resposta lá no fórum, tá? E eu vou esclarecer as dúvidas de vocês ao vivo, tá bom, pessoal? Então, é isso aí, pessoal, tá bom? Até a próxima, hein?